Olá pessoal, a aula de hoje será sobre números racionais. O que é um número racional? Números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Os números racionais eles envolvem os números inteiros, que são aqueles que nós já conhecemos, já aprendemos, os números positivos e números negativos, além de incluir os números fracionários, que representam partes do inteiro. Os números racionais podem ser escritos de três formas, como frações, como números decimais, isso é, números com vírgula, ou como porcentagens. A representação percentual, isso é, com porcentagem, ela será deixada para depois, em outro momento a gente vai trabalhar com isso. Mas para que servem esses números racionais? É que assim, em algumas situações os números inteiros não são suficientes para representar todas as quantidades que nós precisamos. Então, para essas situações, existem quantidades que representam partes menores do que a unidade. Para essas quantidades, utilizamos as frações ou os números racionais. Um número racional pode ser positivo ou negativo, apresentando sinal algébrico para representar, assim como nós vimos com os números inteiros. Então, por exemplo, o número menos 3 4 representa 3 quartos negativos, enquanto que o número mais 4 5 representa 4 quintos positivo. Os números positivos não precisam apresentar sinal algébrico, assim como acontecia com os números inteiros. Certo? Então vamos ver algumas situações em que os números racionais são necessários. O primeiro caso, mais simples de nós analisarmos, é quando nós vamos trabalhar com medidas lineares. Imaginem a seguinte situação: se nós tivéssemos que medir a nossa altura somente com metro, sem poder usar centímetros. Então, ou tu ia ter 1 metro, ou tu ia ter 2 metros, não podia ficar no meio termo. Então, sempre que nós trabalhamos com essas medidas no mundo real, é comum que as coisas não tenham medidas inteiras, tá? Então, ali o exemplo de 1 metro ou 2 metros não é um caso muito comum, né? As pessoas têm frações de metro. E também ocorre com outras coisas. Se vocês, por exemplo, pegarem a caneta de vocês, o caderno, pegarem qualquer objeto que vocês tenham em casa, se vocês forem medir, mesmo usando os centímetros, pode ser que ele não fique exato ali nas medidas. Então, por isso que nós precisamos das frações do metro. Outra situação em que nós usamos os números racionais é na medida do tempo. Nós não trabalhamos com horas inteiras sempre. Algumas vezes as horas inteiras são necessárias, mas normalmente nós vamos precisar dos minutos. Algumas vezes nem só os minutos serão suficientes, nós vamos precisar dos segundos. E existem casos em que mesmo os segundos eles não são suficientes. Por exemplo, quando nós vamos trabalhar com a questão da corrida. Imagine, por exemplo, o Usain Bolt. Se nós não utilizássemos os centésimos de segundo para definir ali o tempo da corrida dele, nós não saberíamos, por exemplo, que hoje o Usain Bolt é o homem mais rápido do mundo, que em 2008 ele conseguiu fazer 100 metros rasos em 9,74 segundos, 2 centésimos mais rápido que o recordista anterior. Hoje o recorde ainda é dele, mas é menor ainda. Outras situações em que a gente usa os números racionais é para medidas de volume, que é um outro tipo de medida, mas agora uma medida de capacidade, no caso. Quando nós usamos medidas de volume, nós não usamos sempre o litro. Por exemplo, um copo ele tem 300 ml, ou seja, 0,3 litros, que é uma parte do litro, né? E mesmo essas medidas, elas podem ser fracionadas. Por exemplo, é comum nós vermos as medidas de quantidade de remédio, por exemplo, em porções menores do que o mililitro. Outra situação em que os números racionais são necessários é quando nós vamos utilizar conversões de medidas. Quando nós olhamos um mapa ou um GPS, algum dispositivo, alguma coisa assim, nós podemos ver ali que as distâncias normalmente são representadas de maneira muito pequena. Então é necessário que nós façamos a conversão e daí nós vamos descobrir o quanto aquela medida vale efetivamente, né? Então, nem sempre nós vamos ter medidas inteiras ali. E uma das situações mais corriqueiras que nós temos para o uso dos números racionais é o dinheiro. Sempre que nós vamos no mercado, nós vamos ver ali que existem valores que não têm números inteiros. Por exemplo, 13,19, 4,28 são valores que nós temos ali. E o que representa aquela parte que vem depois da vírgula? Exatamente os centavos, né? Nós trabalhamos com a ideia do centavo. Então é interessante nós vermos que nós estamos usando, na verdade, centésimos de real. Seguindo na mesma ideia ainda do uso do dinheiro, nós temos, assim como acontece com os números inteiros,
a questão do saldo em conta. E aqui é um pouco mais vívido ainda do que no caso dos números inteiros, porque normalmente uma conta de banco ela vai ter saldos em frações, né? Então, por exemplo, ali nós temos uma sequência de operações feita em uma conta corrente. Nós temos um saldo positivo de R$ 32,90. Nessa conta é feito um depósito de R$15, que faz com que ela vá a R$ 47,90. Depois é retirado R$ 30, que faz com que ela vá para R$ 17,90. Saldos ainda positivos. Se eu pago uma conta com esse saldo de R$ 17,90, uma conta de R$ 27,50, meu saldo vai para R$ 10,40 negativo. Aí se eu retiro desse valor mais R$ 20, eu fico com R$ 30,40 negativo. Se eu faço mais um depósito nessa conta agora de R$ 30, perceba, eu estava com 30,40 negativo, deposito R$ 30, eu fico com 40 centavos negativo. Agora eu faço uma compra de 61,72. Isso faz com que o meu saldo, que já era de 40 centavos negativo, vá para 62,12 negativo. Agora eu deposito na conta R$ 100 e isso faz com que o meu saldo volte a ficar positivo, 37,88, certo? Bom, como é que nós podemos representar, escrever um número racional? O número racional pode ser escrito de duas maneiras. A primeira é a forma fracionária, que ela é representada por dois números escritos um sobre o outro com uma barra separando. O número de cima é chamado de numerador e serve para indicar quantas partes estão sendo consideradas. O número de baixo é chamado de denominador e indica em quantas partes o inteiro foi dividido igualmente. Então, se nós pensarmos assim, nós vamos entender que uma fração, na verdade, representa uma divisão do número inteiro. Então, por exemplo, essa fração aqui, 7/4, ela representa que eu dividi o inteiro, então isso daqui seria um inteiro, dividido em 4 partes, e eu vou ter que pegar 7 partes. Percebam, se eu dividir ele em 4 partes e eu quero pegar 7, eu vou precisar de um inteiro e mais um pedaço de um outro inteiro. Quanto é esse pedaço? Mais 3/4, né? Porque aqui eu já tinha 4/4, mais 3 partes fecham 7. Então aqui eu tenho 7/4, tá? Cada partezinha dessas aqui representa 1/4 do inteiro. E outra forma de representar os números racionais é através da escrita decimal. E essa é muito mais útil para nós no dia a dia. Por quê? Porque é muito fácil de nós entendermos o que é a parte inteira e o que é a parte decimal ou fracionária. A parte inteira nós já conhecemos. Aqui tem a unidade de milhar, a centena, a dezena, a unidade. O que vem depois da vírgula também recebem nomes próprios. Então nós temos, por exemplo, o décimo, o centésimo, o milésimo, o décimo milésimo, o centésimo de milésimo, o milionésimo e assim por diante. Tudo que vem antes da vírgula aqui é a parte inteira. Então, 1896. O que vem depois da vírgula é a parte fracionária ou decimal, tá? E representam partes cada vez menores. Então, esse 7 aqui, ele é uma quantidade. Esse 4 representa uma quantidade menor do que esse 7. Esse 5 representa uma quantidade menor do que esse 4 e assim por diante. Quanto mais para cá o número vai indo, menor é aquela parte. Como é que a gente faz então para mudar um número racional da escrita fracionária para decimal, já que a decimal era mais prática de nós entendermos? Nós vamos fazer o seguinte: quando nós formos fazer esse processo, nós vamos dividir o número de cima, que é o numerador, pelo número de baixo, que é o denominador. Então eu vou pegar a fração, o número de cima, e dividir pelo de baixo. E nessa divisão, nós vamos poder acrescentar zeros depois da vírgula conforme a necessidade. A divisão deve prosseguir até que o resto seja zero ou então que seja periódico. O que quer dizer periódico? Quer dizer repetido, e que ele comece a repetir os valores. Então, quando houver repetição, dizemos que o número é infinito e periódico. Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, número 31/8. Eu quero escrever na forma decimal. Então eu vou pegar, vou colocar aqui 31 dividido por 8. 31 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8 dá 24. E aí eu vou fazer a subtração aqui. Dá 7. Percebam, 7 não dá para dividir por 8, porque é menor. Neste caso, eu vou colocar aqui uma vírgula e completar com um zero, tá? E aqui, como eu coloquei uma vírgula aqui, eu tenho que colocar uma vírgula aqui também. Então, boto a vírgula aqui, ó. Agora eu posso continuar a divisão. Aqui eu vou considerar como se fosse 70. Esquece a vírgula agora e considera como se fosse 70 dividido por 8.
70 dividido por 8 dá 8. Porque 8 vezes 8 dá 64. E aí eu faço a subtração aqui. Isso vai dar como resultado 6, né? Se eu fizer a subtração aqui. Aí, de novo, aqui não é 0. Não cheguei em 0 ainda. Então eu vou continuar a divisão. Eu vou colocar mais um 0. Eu posso colocar zeros aqui quantas vezes for necessário. Mas de preferência que eu vá colocando um 0 de cada vez. Tá? Para que não haja confusão na hora de fazer a divisão. Coloquei aqui o 0, então ficou 60. Vou pegar esse 60 e dividir por 8 de novo. Vai dar 7. 7 vezes 8 dá 56. Aí eu vou fazer 60 menos 56, vai deixar resto 4. Mais uma vez, o resultado não é 0, eu continuo fazendo. Coloco mais um 0, faço a divisão, 40 dividido por 8. Dá 5. 5 vezes 8 dá 40. Percebam, 40 menos 40 dá 0 e agora sim acabou. Então quer dizer que a representação decimal desse número aqui é 3,875. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu vou usar aqui o número 16 terços. E eu vou precisar de bastante atenção nesse caso. Então eu vou fazer ali a divisão, 16 por 3. 16 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3 dá 15 e deixa resto 1. Essa parte tranquilo. Como deu 1 aqui, eu vou completar com 1, e 0 e colocar a vírgula ali embaixo ao lado do 5. Aí eu vou fazer a divisão. Agora eu considero aqui como sendo 10. Então, 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Não deu para dividir, então boto mais um 0, dá 10. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9 e deixa resto 1. Percebam que o negócio começou a repetir. Vou fazer mais uma vez só para confirmar. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9 e deixa resto 1. E isso vai acontecer para o resto da vida se eu continuar fazendo. Então, neste caso, nós temos um exemplo de divisão repetida ou periódica, né? Então, eu vou pegar essa divisão periódica e vou escrever assim. 16 terços é igual a 5,333 pontinhos. Eu posso representar assim. Ou de uma maneira mais simples, eu escrevo que 16 terços é 5,3 e coloco um traço em cima para indicar que o 3 vai se repetir o resto do tempo aqui. Bom, vamos lá para a nossa revisão. Então, os números racionais eles surgem da necessidade de representar quantidades menores que a unidade, isso é, partes dela. Os números racionais se dividem em positivos, que nós chamamos de absolutos, ou negativos, que nós chamamos de relativos. Os números racionais negativos sempre apresentam um sinal de menos na frente. Os positivos podem ou não ter, né? Um número racional pode ser representado na forma decimal ou na forma fracionária. Os números fracionários são representados por dois números separados por uma barra, onde o denominador indica o número de partes, que nós dividimos a unidade, e o numerador, que é o número de cima, indica o número de partes consideradas. Na forma decimal, o número é separado por vírgula e a parte inteira é escrita à esquerda da vírgula, enquanto que a parte fracionária, ou decimal, é representada à direita da vírgula. E nós podemos mudar a forma da escrita de um número racional dividindo o numerador pelo denominador. Ampliamos a operação de divisão, permitindo divisões não inteiras com isso. E nós podemos acrescentar zeros à direita da vírgula conforme for necessário para continuar a divisão.